Muito bem, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, bom dia, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando neste dia, prosperando o seu dia, te dando paz, enfim, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Nada é mais importante, nada, do que a gente ouvir a voz de Deus, seguir as instruções de Deus. Nem um dia é mais produtivo do que esse. Porque às vezes nós fizemos ou queremos fazer tantas coisas e, de repente, nós corremos em vão. Então, ouça o que o Espírito Santo falar ao seu coração hoje. Aquieta-te, né? Sossega, ouça a voz do Espírito Santo. E nessa voz, nessa liderança do Espírito Santo, está o sucesso do seu dia. Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, começando a compartilhar aqui as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, né? E aí, no versículo 1 diz assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante a gente entender uma coisa, que a palavra bem-aventurado aqui, porque se fala, né, Jesus está falando das bem-aventuranças, é o máximo que Deus tem na sua palavra para declarar um estado vitorioso para a sua vida. Então, bem-aventurado é a mesma palavra que é bem-sucedido, feliz, vencedor. Então, Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Nós temos na nossa cultura brasileira achar que pessoa humilde é aquela pessoa que é destituída de bens ou de escolaridade. Então, quando uma pessoa é pobre de bens, né, ou pobre de escolaridade, a gente pensa, não, aquela pessoa é muito humilde. Necessariamente não, né? Também pode ter. Mas Tiago vai ensinar que humildade, ela é algo do nosso caráter, né? É algo do nosso caráter. Tem pessoas que são pobres de coisas, né? Deixa eu só aqui. Tem gente que realmente é pobre, né? De bens. Outras pessoas também são pobres de escolaridade, não puderam estudar, enfim. Mas isso não tira o mérito de ninguém. Não tira o mérito de ninguém. E também, eu conheço gente que não tem isso, tem a falta de todas estas coisas, e é orgulhoso. A pessoa não é humilde. A pessoa não é humilde. Conheço também gente que tem muitos bens e não é humilde também. Agora, conheço também pessoas que são destituídas de escolaridade, de bens, mas são humildes. São pobres dessas coisas, mas têm humildade para aprender. Também conheço gente que tem bens, que tem escolaridade e que são humildes. Então, a humildade não é um estado cultural, não é um estado social, né? A humildade, ela é um estado do nosso caráter. Então, Jesus está dizendo assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje eu estava pensando e meditando num aspecto da palavra de Deus, e eu estava pensando assim, né, porque eu estava ouvindo alguns teólogos falar
E aí eu estava pensando, puxa vida, mas... E aí um estava falando sobre uma teologia, outro sobre outra, e eu pensei assim, mas nós não somos chamados para discutir essa imensidão teológica, nós somos chamados para viver princípios do reino. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus para você viver. Por isso que daqui a pouco a gente vai fazer a nossa oração, a oração do Pai Nosso, e a gente ora sempre dizendo assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, seja feita a sua vontade, assim como ela é no céu, seja estabelecida aqui na terra. Então, no céu, queridos, não tem desacordo. No céu não tem ninguém contra Deus, não tem ninguém desobedecendo a Deus, não tem nenhum tipo de pobreza, não tem nenhum tipo de pecado. Então, Deus está querendo que esse princípio do reino que está no céu se estabeleça sobre a sua vida. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. E uma das condições para que a gente estabeleça ao menos essa pauta que Jesus está falando aqui, né? Que a gente pavimente isso dentro da nossa vida, que se estabeleça o reino de Deus, o reino dos céus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é que Deus quer que nós sejamos humildes. E não é fingir que é humilde, é ser humilde de fato, é ser dependente de Deus, estar apto a aprender toda hora. Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. No nome bendito de Jesus, essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurado é você que é humilde de espírito, porque você pertence ao reino dos céus e que o reino de Deus seja sobre a sua vida para te abençoar, para te transformar no nome bendito de Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra de Deus hoje com umas 5 pessoas só, né? 5 pessoas aí, tá? E também não esqueça de curtir essa live, tá? E agora eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Essa oração, ela é 30, 40 segundos, mas é uma oração poderosa, a oração do Pai Nosso. Eu quero me ajuntar com você em fé. E quando você orar esta oração no dia de hoje, o seu dia não será mais o mesmo. Amém? Então, ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a cura do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o milagre de Deus esteja te acompanhando no dia de hoje. Que o poder e as consolações do Espírito Santo sejam entranhados dentro do seu coração para te dar a vitória no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um grande dia com Deus. Que Deus te abençoe.